Senhor amado, muito obrigado porque nesta manhã temos o privilégio, Senhor, de abrir a Tua palavra, examinar as Suas Escrituras, Senhor, e contar com o Espírito Santo para que a gente possa entender a Tua mensagem, Senhor. Pai, que possamos valorizar esse privilégio de forma que estejamos empenhados, Senhor, concentrados na Tua mensagem, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a Sua mensagem de maneira pura, clara e fiel àquilo que o Senhor quer, Pai. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do crescimento, né? E falar de crescimento é sempre desafiador porque existem várias questões relacionadas ao crescimento que de fato impactam a nossa caminhada com Cristo, né? E para começar, eu gostaria só de relembrar o que a gente tem trabalhado, né? Então, os conceitos fundamentais. Primeiro, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança, essa herança, ela está lá no céu, guardada. E muitas vezes a gente perde essa perspectiva no nosso dia a dia. Então a ideia é que a gente consiga olhar para o futuro, olhar para a eternidade e viver o presente com os olhos voltados para a eternidade. Porque muitas vezes quando a gente foca só naquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente pode perceber, diferente daquilo que Deus tem para nós, o nosso desenvolvimento. Uma promessa, nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso significa que tudo aquilo que a gente está passando está debaixo do poder de Deus. O se necessário é uma promessa maravilhosa, porque Deus promete que nós passaremos por aquilo que passamos, se necessário. Ou seja, nada é em vão. Tudo aquilo que a gente passa, por mais dolorido que possa ser, por mais desconfortável que possa ser, está baseado também nessa promessa. E uma vez que nós temos a nossa fé aprovada, ela é mais preciosa do que ouro. É algo extremamente desejável, né? Uma vez que a gente possui essa fé aprovada, isso traz para nós uma alegria indizível, e tudo isso relacionado com a salvação da nossa alma. Qual que é a aplicação desses conceitos? Três pontos bases, né? Primeiro, cingir o entendimento e esperar na graça, o que aparentemente pode parecer um contrassenso, porque quando você fala de cingir, você está falando em agir, e ao mesmo tempo esperar na graça. Ou seja, quando a gente fala de graça, graça não tem a ver com esforço, tem a ver com mérito. Uma vez que a graça é de Deus e 100% do mérito é de Deus, isso não exclui o fato de eu me esforçar. Por isso que eu vou cingir o meu entendimento, me esforçar, mas o conhecimento vem de Deus. Não vos amoldeis, ou seja, é um conceito onde eu tenho que perceber que eu sou diferente daquilo que o mundo traz, e sede santos porque eu sou santo. Eu tenho que ser separado em função de várias argumentações que o livro traz para nós, né? Então, só para a gente fixar o conhecimento, cingindo o vosso entendimento, é uma ação, é algo que deve ser feito e esperar na graça. Não vos amoldeis e sede santos, porque eu sou santo. Ok? Então, basicamente, esse é o panorama que nós vamos ter do livro. Existem algumas versões que trazem essa palavra no começo de cada um desses trechos, né, que é o ora. O ora, ele é uma partícula que ele complementa a ideia anterior. Tem algumas versões que está como portanto, né? E basicamente essa é a divisão que nós vamos seguir. Então, nós falamos nas aulas passadas a respeito de temor e obediência. Agora nós estamos entrando no tema crescimento para a salvação. Depois nós vamos falar a respeito da razão da fé, a unidade da fé, a prova da fé e é Cristo quem nos desenvolve, que continua no livro de 2 Pedro. Ok, vamos ler o trecho aqui. Um trecho, nós não vamos ler o trecho todo, porque percebe que ele é um trecho bastante comprido, mas eu gostaria que a gente trabalhasse primeiro o trecho que nós vamos examinar hoje. O texto diz assim, ó, na verdade, ele começa no 1:25b, que diz assim, ora, essa é a minha versão, na tua provavelmente ter, portanto, alguma palavra nesse sentido.
Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, é bondoso. É bondoso, até aqui, tá? Então nós vamos trabalhar esse trecho no dia de hoje, e se Deus permitir, nos próximos domingos a gente vai trabalhar o restante. O termo que ele usa aqui, o crescimento para a salvação, é importante a gente fazer uma ressalva, só para que a gente esteja na mesma página. A salvação que é dita nesse trecho não é o livrar do inferno, porque ele já está falando para cristãos. Então, quando ele fala a respeito de salvação, é o desenvolvimento da fé que impacta a nossa alma. Lembrando que alma é a sede ou a fome por Deus. Tá? Então, em função da queda, a alma foi contaminada e aí a gente passou a enxergar outras formas de sanar, né, de saciar a nossa sede e fome de Deus. E quando ele fala a respeito dessa salvação, que é a salvação da sua alma, não é livrar do inferno, mas é trabalhar de tal forma que a nossa alma se torne uma alma saudável. Né? A gente começa a enxergar o mundo da perspectiva que de fato é correta de acordo com a palavra de Deus. Todos nós, em função do pecado, enxergamos a vida de uma maneira diferente daquela que era a maneira original. E o nosso relacionamento com Deus mudou. Né? Quando a gente pega lá no pecado original, qual que foi o desejo de Eva? Seria igual a Deus. E, consequentemente, também do seu companheiro, o Adão. Então, a primeira coisa que ele fala é a respeito do despojai-vos. E é muito interessante a gente pensar nessa palavra, porque é estranho a gente falar assim, bom, como é que eu me livro disso? Né? Porque basicamente é isso, né? Se livrem de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Quando a gente olha para alguém assim, qual que é o primeiro impacto que vem na nossa mente? Né? Que imagem que vem? Assim, esse cara é um tranqueira, né? Não é o primeiro impacto? Assim, esse daí eu não quero nem ter relacionamento com ele. O grande X da questão é que todos nós, em algum momento ou em alguma dose, temos isso presente no nosso coração, presente na nossa atitude, no nosso comportamento. Então, quando a gente olha para isso, uma das questões que a gente deve levar em conta é que nós estamos sujeitos a isso. A gente não pode olhar para essa lista e falar assim, não, mas eu não, isso pode funcionar com outro, comigo não. Né? Então, são 5 pontos que são colocados para nós, em que a gente, em primeiro lugar, deve o quê? Despojar. Deve eliminar da nossa vida. Existe uma frase que eu acho que ela tem um certo paralelo com o que está sendo dito aqui, em relação à perfeição. E eu não lembro o autor, mas depois eu posso buscar se vocês tiverem interesse. A frase é a seguinte: na busca pela perfeição, eu encontro a excelência. Quando a gente olha para essa questão do despojar-vos, nós não vamos nos livrar do pecado. Nós estamos hoje, por graça e misericórdia de Deus, livres do poder do pecado, mas não da presença. Livre da presença nós estaremos quando estivermos na glória. Então, na busca pela perfeição, eu encontro a excelência. É um buscar constante daquilo que deve ser a nossa vida, um desenvolvimento diário e comprometido com a palavra de Deus, para que eu consiga trazer crescimento espiritual. O fato de eu estar consciente daquilo que pode vir a me afligir no relacionamento com Deus é que deve ser a principal motivação para que eu trate isso no meu coração. Porque o que nós vamos perceber é que a nossa natureza ela está muito em linha com isso, em função do pecado.
Por graça e misericórdia de Deus, a gente tem acesso à sua palavra, ao seu poder, ao Espírito Santo. E são essas coisas que vão fazer diferença para nós no nosso dia a dia. Percebe? Não é uma questão assim teórica, né? Você fala assim, não, se Deus quiser, né? Às vezes a gente usa esse tipo de expressão, não é prático. É prático. Então, nós precisamos falar um pouquinho do que é cada um desses conceitos. O primeiro conceito é o conceito da maldade, né? A palavra no original é kakia, que é maldade, malícia, violência, desejo de injuriar, iniquidade, depravação, mal, aborrecimento. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer que o ser humano tem evoluído. Vocês já ouviram isso? Não, porque a humanidade evoluiu. Mas quando você olha na essência, naquilo que é o centro do homem, é a mesma coisa, não é? Talvez com outro formato, talvez com outra roupagem, mas de fato, o homem natural, ele não evolui. Sem contar com a graça de Deus. Olha só alguns dados. Violência contra as mulheres no Brasil. Mais de 21,4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. O maior índice já registrado desde o início da pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alguns detalhes. 91,8% das agressões ocorreram na frente de terceiros. 5,3 milhões relataram abuso sexual ou relações forçadas. A maioria dos agressores são parceiros, ex-parceiros ou familiares. Está dentro da família. Reflete ou não reflete um pouco da maldade que a gente tem no nosso coração como homem natural, como humanidade? Então, como é que a gente pode falar que o homem natural está evoluindo, né? Um outro dado. Violência contra crianças e adolescentes. Dados. Mais de 115 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência entre 2013 e 2023, segundo o Atlas da Violência. Detalhe. Crianças de até 4 anos são as principais vítimas de abandono e negligência. De 5 a 14 anos, predominam casos de violência psicológica e sexual. Adolescentes entre 15 a 19 anos são os maiores alvos de violência física e letal. Cerca de 70% dos casos ocorrem dentro de casa, muitas vezes praticados por pessoas próximas. Em 2023, houve um aumento de 23,5% nos casos de estupros contra crianças de até 4 anos. Esse é o contexto do Brasil. É a sociedade em que nós estamos inseridos, né? Um outro público, alvo de violência, os idosos. Isso daqui não é defesa em causa própria, tá, gente? Mas a gente vai chegar lá, né? Foram registrados 408.395 denúncias de violência contra idosos entre 2020 e 2023, com 143 mil casos só em 2023, um aumento de quase 50 mil denúncias em relação a 2022. Detalhe, 67% das vítimas são mulheres, especialmente acima dos 80 anos, faixa etária mais vulnerável. Os principais tipos de violência são negligência, violência psicológica e abuso financeiro. A região sudeste, que é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, concentra 53% das denúncias, seguido pelo Nordeste com 19,9%. Isso do que é denunciado, né? Tem muita coisa que acaba não sendo denunciado. E quando a gente olha para esse quadro, novamente, né, o que talvez surja no nosso íntimo? Fala assim, mas tá bom, mas isso daqui jamais eu vou fazer isso. Dá uma olhada nesse trecho aqui, ó, nesse texto. Mateus 5, 27 a 35. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer
que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito se faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. É isso? Também lhe foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna-se, aqui tem algum erro de digitação, adúltera, a tornar-se adúltera, né? E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o mesmo Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Quando Jesus coloca para nós essa nova concepção daquilo que realmente é um desafio para nós, esse pecado, ele acontece muitas vezes na nossa mente, ele às vezes não vira ação, mas ele está presente lá. Só interromper um pouquinho. Eu estou achando que está quente. Alguém concorda comigo? Querem que aumenta? Alguém se habilita? Vamos ligar aqui? Gente, vocês vão me ajudando aí, tá bom? Porque às vezes fica bem desconfortável. Então, quando Jesus coloca para nós esse novo padrão, o que ele está falando? Olha, os pecados eles não acontecem só quando você age de acordo com aquilo que é a tua natureza, mas quando você pensa. E muitos de nós, muitas vezes, se surpreendem com o tipo de pensamento que aparece na nossa mente. Verdade ou não é? Às vezes você está tão irado com algumas coisas que de maneira alguma se justificaria, mas houve ali algum gatilho, né? Palavra da moda, que fez com que você ficasse extremamente irado com situações que são corriqueiras. Quando a gente olha para a série que foi pregada pelo Fernando, né, a respeito dos rastros, quanta questão prática que tem ali, né? Seja no trânsito, no atendimento de alguma pessoa em relação a nós. É o que acontece. Aliás, foi engraçado. Sexta-feira eu fui na farmácia de alto custo aqui da prefeitura e quando eu cheguei lá, tinha uma moça que estava brigando lá. Não sabia muito bem o que estava acontecendo. E nessa briga dela, eu peguei meu livro, né? Fiquei num cantinho lá lendo meu livro, mas sabia que estava acontecendo algum burburinho ali, né? Bom, eu cheguei, ela já estava lá, né? Chegou minha senha, eu fui atendido, uma moça no balcão extremamente educada, me atendeu, até tinha uma questão lá que foi até engraçado, porque ela falou assim, olha, o CID que o médico pôs, aqui tinha que ser o número 8 e ele pôs o número 3. Né? E o 8 é bem parecido com o 3. Querendo dizer assim, olha, vai lá e faz uma rasura aí, né? Então, assim, uma moça atenciosa, de bom atendimento e tal, e não sei o quê. Quando eu estava sendo atendido, que eu percebi o que estava acontecendo com a outra moça. A outra moça, ela estava brigando porque ela achava que ela devia ter uma senha em função dela ser doadora de sangue. Né? Mas o mais engraçado é que assim, eu peguei uma senha normal, fui atendido, estava indo embora e ela discutindo com a polícia porque ela queria ter uma senha preferencial. Assim, um negócio totalmente doido. Mas por quê? De alguma forma, ela achou que aquilo era um direito dela, e ficou brigando pelo direito dela sem parar para pensar o seguinte, cara, pega uma senha normal, atende aí, tá tudo certo, né? Então, algumas vezes a nossa mente, ela traz algumas decisões que a gente toma, algumas reações que a gente toma, que de forma alguma estão de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente fala a respeito do cingir
o nosso entendimento e esperar na graça é justamente porque, na medida em que a gente encharca o nosso cérebro a respeito da palavra de Deus, isso transborda para as nossas ações. É um encharcar de tal forma que isso se torna natural. E muitas vezes você vai agir de acordo com a palavra de Deus de maneira instintiva, porque aquele princípio está colocado dentro do seu coração, né? Então a maldade pode, num primeiro momento, parecer que não está presente nas nossas vidas, mas ela está. Em menor grau, em maior grau, mas ela está presente, né? Então é um motivo para que a gente esteja atento a isso. Entenda o que é a maldade. A maldade não é só violência contra idoso, adolescente ou contra a mulher. Existem formas muito sutis de ser maldoso, até num comentário, que supostamente poderia ser até elogioso, mas por trás ali tem uma certa maldade. O segundo aspecto, a segunda palavra que ele usa no texto, que nós precisamos nos despojar, e existem diferenças de traduções para tradução, mas aqui ele fala a respeito do dolo, né? Que significa astúcia, engano, fraude, malícia. É algo que a gente faz de maneira planejada com um determinado resultado, não necessariamente bom, né? E eu vou fazer uma comparação rápida de um termo jurídico que é a respeito do doloso e do culposo. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Ah, esse é um crime doloso, esse é um crime culposo. Qual que é a diferença entre eles? Se é um crime doloso, ele tem uma intenção por trás. O elemento-chave é a vontade ou aceitação do risco. E o exemplo é um homicídio, quando você planeja um determinado homicídio, né? E o culposo, ele não tem a intenção. Ele é fruto de imprudência, negligência ou imperícia. E um exemplo disso seria um acidente por distração. Então, o que a Bíblia nos alerta? Essa capacidade que nós temos de ficar arquitetando o plano para que o outro receba na mesma moeda, isso é dolo, né? Então, não sei vocês, eu já me peguei várias vezes assim, quando eu fico com raiva de alguém, eu comento, não, então, deixa comigo, vou fazer isso. A gente começa a planejar, né? E o mais interessante nessa história toda é que, na medida em que a gente planeja, a gente nunca planeja igual. Não sei se vocês perceberam isso, né? O olho por olho, dente por dente é uma evolução, né? Porque a gente quer, sempre que ele sofra o que eu sofri, mais um pouquinho. Nunca é igual, né? Então, isso é o dolo. É quando a gente começa a arquitetar planos na nossa cabeça e pensar a respeito de como que a outra pessoa, né, possa receber alguma recompensa, né, a paga por aquilo que ela fez, né? E lembrando, né, tudo isso que a gente está falando é aquilo que deve ser despojado. A gente deve eliminar isso da nossa vida, né, por mais que isso seja para nós um desafio. A outra palavra que ele usa é hipocrisia. E a hipocrisia, ela é o ato de responder resposta, mas é a atuação de um artista de teatro, dissimulação e hipocrisia. É quando a gente tenta mostrar algo que nós não somos, né? E existe hoje um terreno fértil para isso, né? A gente pega rede social, por exemplo, né? Ali tem muita hipocrisia. Tem ou não tem? Tem muita hipocrisia, né? E o mais interessante hoje é que eu vejo assim, o registro é mais importante que a experiência. Eu gosto muito de MotoGP, né? O André também acorda. Eu fico, se um dia eu for assistir um negócio desse, cara, celular eu vou guardar no bolso, eu quero ir assistir, né? E você vê hoje, pessoal, vai lá, tá na pista e fica assistindo pela câmera do celular, olhando para a tela, gravando a largada, né? Então, assim, hoje, não sei porquê, mas o registro é mais importante que a experiência. Às vezes você vê show, né? Tanta coisa legal, e a pessoa, em vez de participar do show e curtir e tal, não, tá gravando. Não faz o menor sentido isso, né?
Para quê? Para poder postar em algum lugar e mostrar para os outros o quanto eu sou diferente, né? E mostrar um certo valor naquilo que vivenciou. Não tem sentido isso. Isso é ser hipócrita, é mostrar algo que você de fato não é, né? Pode ser, né, gente? Não... Então, a gente deve se livrar disso. A gente deve ser autêntico, né? Eu trabalhei uma vez com um chefe que ele era um chefe difícil, mas ele era autêntico. E uma vez, passado algum tempo, né, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu queria pedir perdão para você porque eu sei que trabalhar comigo nunca foi fácil. Eu falei: olha, eu acho que você está equivocado. Não era fácil trabalhar com gente com quem você não confia. Agora você, a gente falava uma coisa, mas assim, estampava na cara dele que ele não gostou. E a gente ia, se acertava e resolvia e estava tudo certo, né? Então, mais difícil é quando você fala com a pessoa, em princípio, né, finge, né? Não, tá tudo certo, aí depois não tá nada certo, né? Então, desenvolver autenticidade em relação a quem nós somos, né? Vamos ver se vai dar certo uma coisa aqui. Não sei se vai carregar. Talvez tenha também um comercial aí. Espera só um minutinho. Só aumentar um pouquinho aqui o volume. Bom, tá dando para ouvir, né? São tão diferentes. Qual é a graça? Não, nada. É que, pra mim, esses dois cintos são iguais. Eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa. Essa coisa? Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando na verdade está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa. Acabou com ela, né? Isso é hipocrisia, né? A moda, de uma forma geral, ela traz algum elemento que em algum momento se traduz dessa forma, né? Na hipocrisia. Então, qual é que é o cuidado que a gente tem que tomar? Na medida em que a gente vai tomando decisões, verificar como está o nosso coração em relação à imagem que eu projeto para outra pessoa. Eu estou fazendo isso porque isso de fato tem a ver com quem eu sou? Ou eu estou tentando ser alguém que eu não sou? Igreja, gente, é um lugar excelente para você treinar a hipocrisia. Verdade ou não é? Porque aqui, né, a gente faz toda aquela carinha de santo e tal, né? Segunda-feira é outra fantasia que a gente veste, né? E isso, apesar de ser natural, o que é importante quando a gente olha para um texto como esse? Primeiro, ter consciência de que isso é o homem natural agindo de acordo com a nossa própria natureza. É tomar consciência, porque o primeiro passo, gente, é ter consciência de que nós estamos sujeitos a isso. Se você quer se livrar da hipocrisia, uma das primeiras coisas que você precisa ter é conhecimento a respeito de você mesmo. Quem de nós nunca se surpreendeu e falou assim, nossa, não sabia que eu era capaz de fazer tal coisa? Coisas ruins, não é? Então a gente precisa estar atento a cada uma dessas coisas. A outra coisa que ele fala,
que nós devemos nos livrar é inveja, né? E aqui, na verdade, a referência que eu tinha, ela só reforça aquilo que está como tradução, né? Que é inveja por inveja e motivado pela inveja. Vamos abrir no livro de Gênesis 37, de 1 a 4. Se alguém achou, por favor, pode ler. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de 5 mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que tinha acontecido aqui no coração dos irmãos dele? Não parece, né? Pode, né? Assim, a gente pode inferir que era inveja no coração, né? É óbvio que existem alguns elementos nessa história que contribuem para isso, né? A postura do pai, o fato dele também não ser um rapaz muito agradável, né? Levava as más notícias, fofoqueiro ainda por cima, né? E aí ganhar túnica e tal, e isso trazia um sentimento ruim em relação aos irmãos, né? Um detalhe da imagem, né? Isso é feito por inteligência artificial, que eu não sabia que os irmãos eram todos gêmeos, né? Você pode ver que tem a mesma cara ali. Então, assim, tratar a inveja é algo que é tão peculiar para nós, porque, em geral, você não admite que você tem inveja. É um dos pecados que é mais difíceis para nós admitir que a gente está com inveja, né? E ela acontece, ela está sempre presente. Olha só que interessante alguns dados em relação a isso. Um estudo publicado na revista Science revelou que sentir inveja ativa a mesma região cerebral associada à dor física, o córtex cingulado anterior. Isso significa que a inveja literalmente dói, não é apenas uma metáfora, né? Como que eu trato a inveja? Né? Com a Bíblia, evidentemente. Sempre que você trouxer textos da Bíblia que falam a respeito do considerar o outro superior a si mesmo, né? Que você reconhece os seus próprios pecados, você vai tratar a inveja, né? E é muito interessante, eu acho que eu falei isso na primeira aula, existe teste para isso, né? Quando você está numa sala e que você enxerga alguém que é bem-sucedido ou mais bem-sucedido que você, o quanto isso te incomoda? É o termômetro para ver o quanto você está sujeito à inveja, né? Então, é importante a gente tratar. E isso é somatizado, né? E às vezes a pessoa, de fato, sente até dor de inveja. A inveja ganha força na era das redes sociais. Um estudo publicado na revista Nature analisou o comportamento de centenas de usuários em plataformas como Instagram e Facebook. Conclusão: a inveja é o principal subproduto da navegação nesses ambientes, podendo levar a depressão, ansiedade e insatisfação pessoal. A Universidade de Berlim, não vou arriscar falar o nome, entrevistou usuários frequentes e descobriu que 1 em cada 3 pessoas admite sentir inveja ao ver postagens de outras pessoas. O mais interessante disso, porque tá certo, tem a pessoa que vai lá, vê a postagem e sente inveja. Mas muitas vezes quem está postando quer exatamente esse tipo de sentimento nos outros, né? Vou pôr isso daqui, todo mundo vai ficar com inveja de mim. Então, o que isso traz para nós como reflexão? Cuidado com o uso das redes sociais. A gente não está falando de crente no dia a dia? Então, cuidado. Qual é que é a tua motivação de postar alguma coisa, de estar se mostrando ali, né?
E a maledicência. A maledicência, o dicionário que eu estou usando, ele trouxe essas duas coisas, né? A difamação e a calúnia. E é interessante porque são termos que têm nuances diferentes entre eles, né? Primeiro, quando a gente fala de difamação, o que é? É atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, mesmo que seja verdade, desde que não seja crime. Exemplo, espalhar que fulano foi demitido por incompetência, mesmo que isso tenha ocorrido, que a razão seja essa mesmo. Palavra-chave, exposição, mais dano da imagem. E aí tem a base legal para isso. Muitas vezes a gente comenta a respeito de um terceiro e foi verdade aquilo que aconteceu. E a gente se apoia nisso, né? Mas é verdade. Tá, mas o que isso está contribuindo para o outro, né? A gente lá na empresa, a gente usa uma frase, porque acho que toda empresa está sujeita a fofoca, que a gente fala assim, ó, inimigo fala de mim e amigo fala para mim, que é uma diferença brutal, né? Porque às vezes você fica comentando a respeito da outra pessoa, mas você concorda que a única pessoa que pode resolver isso é a própria pessoa, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo do Suassuna que fala que ele espera as pessoas irem embora, porque é muito desagradável você ficar falando mal da pessoa na frente da pessoa, né? Gera um desconforto danado, né? Porque ela fica constrangida, fica chateada comigo, então eu espero a pessoa ir embora e falo mal dela por trás, né? Embora isso tenha um certo grau de humor, mas muitas vezes a gente pratica isso e a gente fica comentando. E lá na empresa a gente tem tratado isso com muita seriedade, porque é normal a gente falar a respeito do desempenho das pessoas, isso faz parte do dia a dia de uma empresa, né? Mas o cuidado vamos falar primeiro com a pessoa. Depois que a gente falou, tentou resolver, a gente tem alguns passos que a gente dá, que é muito parecido com a disciplina, que é praticada na igreja, porque acho que faz muito sentido, mas a gente tem tomado bastante cuidado com isso, né? Então, é verdade? É verdade, mas não é porque é verdade que você tem que sair comentando, né? Eu não sei quantos de vocês lembram de uma história que o Fernando usou numa das mensagens dele, que ele falou que 3 pastores se reuniram para orar pelos pecados de cada um deles. E aí, o primeiro falou assim, olha, o meu problema é fidelidade conjugal. Puxa vida, eu tenho tanto problema com isso, eu sou tentado diariamente com isso e tal. Aí o segundo falou assim, olha, o meu problema é honestidade. Rapaz, toda hora eu sou tentado a pegar dinheiro da igreja, e é um problema sério para mim. Aí o terceiro, olha, o meu é fofoca. Acho que pegaram a pessoa errada para falar a respeito dos problemas, né? E o segundo é a calúnia, que talvez para nós até seja assim, não, mas calúnia é mentira, né? Então é menos, né? O que é calúnia? É atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, né? No caso, como a gente está falando aí do Código Penal brasileiro. Exemplo, dizer que fulano roubou o dinheiro da empresa sem que isso seja verdade, né? Obviamente a calúnia ela é um pecado, mas a difamação também é. Então, quando nós formos nos referir a um terceiro, o que tem que estar na nossa mente? Nós vamos comentar com alguém a respeito de um terceiro. O que tem que estar na nossa mente quando a gente faz isso? O que seria razoável? Em primeiro lugar, o amor? O que eu estou acrescentando na vida dessa pessoa? Né? Aí faz sentido eu comentar da pessoa. Mas se não é, fica quieto, né? Tá, então só para a gente poder ter uma visão rápida, então a calúnia envolve mentira? Sim, a difamação não necessariamente. Envolve acusação de crime? A calúnia sim, a difamação não. Pode ser verdade? Não em relação à calúnia, sim em relação à difamação. E o foco do dano na calúnia é a honra e na difamação a reputação social. Lembra sempre do seguinte, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas de alguém chegar para você e falar mal de uma pessoa e você pegar antipatia com a pessoa sem nem conhecer. Verdade ou não é? E aí você conhece a pessoa e à medida que você vai, né, tendo mais relacionamento, até que ela não é tão ruim, né? Que imagem que você projetou da outra pessoa? Para que isso, né? Então, estar atento quando a gente for falar
a respeito de um terceiro. A gente deve primeiro pensar, olha, por que eu estou falando disso? E no contexto de família, viu, gente? Contexto de família é um problema. Porque eu não sei porquê, né? E eu me incluo nisso, tá, gente? A gente gosta de falar mal dos outros. Cunhado, então, coitado, né? Cunhado sempre é detonado em almoço de família, né? Antes de falar, pare e pensa. E mais, aquele que está participando da conversa, não tenha medo de dizer, pessoal, vamos parar. Sabe assim? Vai ser antipático? Vai. Mas é o certo, né? Não é? Então tá bom, gente. Vamos para o intervalo, já voltamos. No intervalo, o Alexandre trouxe uma questão que eu achei bastante pertinente para o nosso estudo aqui. Como é que eu faço quando eu tenho algo para ser tratado no contexto da família? Porque quem vive com família sabe, né, que sabe que essas coisas acontecem, né? E às vezes precisa ter algumas questões para serem tratadas. Aí eu não posso falar nada? Não posso falar da cunhada, né? E, na verdade, quando você precisa tratar de algo, o foco tem que ser no fato e não na pessoa. Essa é a diferença. Não tem absolutamente nenhum problema você tratar de alguma questão que surgiu no contexto da família, mas sempre você enfocando o fato. Vou dar um exemplo hipotético. Imagina que teve lá o almoço de família tal, e a sua cunhada não foi lavar a louça. Né? Ficou todo mundo trabalhando e a cunhada não foi lavar a louça. Bom, você pode falar para tratar desse fato. Então, quando você fala assim, olha, ontem eu reparei que a sua irmã não lavou a louça. Quando você fala assim, ela é uma folgada, aí é o problema, tá certo? Mas tratar o fato não tem nenhum problema. Tá. Aí tem que tratar o coração, né, Martim? O complemento deixa para lá. Mas assim, isso também, gente, que eu acho que é uma coisa que a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe para frente, isso é um exercício. A grande questão, quando a gente fala do despojando-vos, é que isso não é uma coisa que acontece e depois desse processo encerrado acabou. Ele é constante. E não é natural. Então, quando a gente fala de cingir o entendimento, é a gente entender que para que a gente consiga caminhar no crescimento espiritual, vai exigir esforço da nossa parte. E isso é um movimento constante, até que Jesus volte ou que a nossa senha seja chamada lá, né? Não é verdade? Então, assim, é um constante exercício de consciência a respeito da presença de Deus, e essa é uma das traduções da palavra piedade. Quando a gente fala a respeito de piedade, uma das traduções possíveis é consciência da presença de Deus. E a gente muitas vezes não tem essa consciência, né? A gente faz que nem Adão, vai atrás da moita lá, né? Então é isso, pessoal. Não é que as questões familiares não devam ser tratadas. Elas podem ser tratadas e devem ser tratadas. Mas sempre quando eu foco no fato, eu estou sendo santo. Quando eu começo a querer tratar das pessoas é que é o problema. Então, eu não posso tratar das pessoas? Pode. Como? Tete a tete. Se você acha que a pessoa tem algum desvio em termos de conduta, como é que são os passos da disciplina? Primeiro você conversa com quem? Com a pessoa. Porque se resolver, ficou ali. Não tem que sair para falar para ninguém. Ficou ali, você tratou, resolvido. Faz sentido isso, não faz? A gente só não consegue praticar, mas que faz sentido, faz, não é? Tá bom, pessoal? Então, assim, dá para tratar? Claro que dá. Mas o meu foco vai ser o fato, não a pessoa. E se eu tiver alguma coisa para tratar com a pessoa, eu vou individualmente e falo com ela. E não com a minha esposa. Vai lá e fala com a sua irmã, né? Vai lá e fala com sua mãe, sei lá. Então, esse é um dos temas que mais chamam a atenção nesse trecho da Bíblia, né? Evidentemente, eu busquei ajuda, porque eu não sei, eu não sou exímio
estudante de português. Mas o tempo verbal é o participo presente. Não é um verbo principal, mas subordinado ao verbo seguinte, que no caso é desejai. Lembra do trecho? Ele fala, despojando-vos, desejai o leite espiritual. Tá? Então, ele não é o verbo principal. Mas o particípio presente indica uma ação contínua ou simultânea. Aqui funciona como uma condição prévia, ou seja, o desejo pelo leite espiritual só faz sentido se houver despojamento das atitudes pecaminosas. É como dizer, enquanto vocês se despojam dessas coisas, desejem. Tá? Então as ações elas estão interligadas. Não adianta só você desejar o leite espiritual sem que você esteja disposto a se despojar. As coisas não convivem no mesmo ambiente. Precisa ter uma disposição para transformar o seu coração. E na medida em que você vai transformando o seu coração e vai se despojando de coisas que são naturais para nós, e vai desejando então o leite espiritual, e a transformação ela acaba ocorrendo de acordo com o nosso esforço? Não. Esperai na graça. Não faz sentido isso? A tua responsabilidade qual que é? Buscar. Mas o resultado está nas mãos de quem? De quem que está o resultado? De Deus. Tem mão melhor para estar? Não tem, né? Se estivesse na nossa mão seria um problema, mas como está nas mãos de Deus, e a gente sabe que nós somos guardados pelo poder de Deus, e se necessário, nós passaremos pelo que passamos, eu estou tranquilo. Eu posso cingir o meu entendimento porque eu sei que não vai ser em vão. Quem está cuidando disso é o próprio Deus. Por isso que vale a pena. Né? E aí vem o desejai, que é um verbo no imperativo, é o verbo principal da frase, e o imperativo expressa uma ordem direta e urgente. Pedro está convocando os cristãos a desejarem intensamente a palavra, como um bebê que deseja o leite, com dependência e fome genuína. Quem daqui já teve filho, sabe. Tem acordo quando a criança quer comer? Não tem acordo, meu amigo. Você pode dar o brinquedinho que for, não tem acordo. É aquilo que ele quer, né? Então, a gente precisa sempre estar atento a esse desejo, né? E aí a grande questão que eu acho que vem é o como. Como que eu me despojo? Como que eu desenvolvo um desejo ardente pela palavra de Deus? Já que isso não é um processo natural. O nosso natural é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é o natural. Agora, como é que eu transformo a minha mente diariamente para que eu possa fazer isso de maneira genuína, né? Porque, como a gente falou da hipocrisia lá, né? Nós podemos estar sendo extremamente hipócritas, né? Eu adoro fofoca, falo para os outros, não, ok, não vou mais falar tal, mas os meus sentimentos não se modificam, né? Então, vamos abrir lá em Gênesis 3, de 6 a 7, que narra a respeito da queda, mas ela traz para a gente um elemento, para quem já assistiu a aula do Luiz Riscado, vai lembrar bem desse conceito. Capítulo 3, de 6 até o 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aonde começa todo esse processo em relação a Eva? O que acontece primeiro? O que está no começo do texto? Visão. Viu que era árvore desejável para dar entendimento. E tem um detalhe interessante em toda essa narrativa, que quando Satanás pergunta para Eva, ela fala da árvore que está no centro do jardim. Só que a árvore que está no centro do jardim não era essa. Era a árvore da vida que está no centro do jardim. Mas para ela aquilo era tão desejável que na cabeça dela estava no centro do jardim.
Então, tudo começa onde? Nos olhos. Aonde que nós estamos colocando os nossos olhos? Os olhos talvez sejam a porta de entrada mais rápida que a gente tem do nosso corpo, né? A gente olha assim, é instantâneo, né? As reações que você tem a partir do olhar são muito imediatas. Então, aonde que eu estou colocando os meus olhos, né? Okay. O segundo ponto é que ela olhou para a árvore e ela percebeu que a árvore era desejável para dar entendimento. Esse desejável para dar entendimento, o que significa? Poxa vida, hein? Se eu comer desse fruto, eu vou ser muito entendida. Percebe a intenção do coração dela? Ela olhou, viu que era legal, e ela falou, se eu fizer isso, qual vai ser o meu benefício? E aí ela começou a amadurecer isso, né? O texto não diz, mas a gente infere, né? Para desejar o entendimento, né? E por último, tomou do seu fruto e comeu, que aí foi uma ação que ela fez. Então, ela viu, desenvolveu uma intenção no coração e agiu. Por quê? Porque o ser humano funciona assim. Começa no olhar. Depois você desenvolve uma intenção. E aí você parte para a ação. Temos vários exemplos nesse sentido. Quando você começou a namorar a sua esposa, ou você o seu marido, primeiro você viu. Verdade ou não? Ali você não conhecia o suficiente para falar, não, é por causa da vida espiritual dele e tal. Não. Né? Você viu. Aquilo te atraiu. Depois do namoro você vai desenvolvendo as intenções e aí você toma as atitudes. Então o ser humano, ele funciona dessa maneira, nós funcionamos dessa maneira, né? E por que isso é importante para nós? Porque se eu quero uma mudança genuína de vida, no meu dia a dia, eu preciso começar por onde? Pela visão, pelos olhos. Encharcando meu coração de todo o conhecimento, de todos os princípios bíblicos, de tal forma que o agir seja algo natural para nós. As minhas intenções são calibradas por aquilo que eu tenho enxergado. Se o que você enxerga é bom, o teu coração será bom. Mas se o que você enxerga é ruim, o seu coração será ruim. Isso está diretamente ligado. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. E o guardar o coração tem a ver com o olhar. O que você está nutrindo a sua mente? O que você está, né, encharcando o teu coração? Porque é aquilo lá, a boca fala do que o coração está cheio, meu amigo. Se está cheio de malícia, cheio de questões do mundo, é disso que a boca vai falar, não é? Então esse é o método que o Luiz chama, em alguns estudos que ele traz para nós, como um método VIA, né? Que dá a ideia do trajeto, né? do caminhar, de onde os carros passam, né? O método VIA é ajustar a visão, direcionar os olhos para o reino, olhar para a palavra. Né? Aquela sujeirinha ali, toda hora eu olho e falo assim, mas tem um Y ali, né? Toda hora acho que tem um erro ali de digitação. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ajustar o nosso olhar. Quando o livro começa falando a respeito da nossa herança que está guardada nos céus, o que Pedro traz para nós em termos de visão? Ele quer ajustar o quê? A nossa visão, porque nós temos a tendência de olhar para as recompensas do aqui e agora. E ele está falando, não, olha lá para o futuro. Olha para a recompensa que está guardada pelo poder de Deus. Porque se você olhar para o momento presente, as tuas decisões serão afetadas por esse olhar. Quando você está passando por uma dificuldade, aonde que deve estar o seu olhar? Lá. Porque lá está, de fato, a grande recompensa. Né? O segundo ponto, trabalhar as intenções. Descobrir por meio da oração, meditação, dos conselhos,
as intenções do coração. E isso vai se tornando mais fácil na medida em que amadurecemos. A sabedoria é a aplicação do conhecimento na prática. Então, basicamente, entre o estímulo e a ação, você tem um curto período para tomar decisão. Quanto mais maduro você é, mais longo é esse período. O ímpeto do jovem, normalmente o que é? Ele vê, já reage, não é? Na medida em que você vai amadurecendo, você vai aumentando o espaço entre uma coisa e outra. E aí você consegue trabalhar as suas intenções. Então, quando você tem capacidade de frear um estímulo e tomar uma decisão com base em princípios, é um sinal de que você está amadurecendo. É verdade ou não é? Que a gente, normalmente é assim, né? A gente recebe estímulo e já reage. E quando você vai ficando mais maduro, em geral você fala assim, peraí, deixa eu dar um passo para trás aqui, deixa eu entender essa situação. E aí você começa a analisar diversas situações, inclusive a nossa intenção. Como que eu posso fazer para que eu me despoje da maldade, da maledicência, da hipocrisia? Eu tenho que trabalhar os meus olhos, na prática. Encharcar meu coração com as verdades bíblicas, seja por meio de um culto, de uma escola bíblica, da leitura diária da Bíblia. Isso vai trabalhando o meu cérebro de tal forma que eu consiga ter reações de acordo com aquilo que Deus coloca na sua palavra. Mas se os meus olhos estão encharcados com demandas diversas que não os princípios bíblicos, as minhas reações vão ser de acordo com o que eu tenho colocado no meu coração. E o interessante é que quando a gente fala a respeito de visão, e nós vamos falar um pouco mais disso, principalmente quando falar do leite espiritual, não é só a leitura da Bíblia, é também a leitura da Bíblia. Mas são as experiências, o conselho, a convivência, as pessoas que estão em volta de você. Então existem uma série de elementos que são colocados para nós para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Não é um elemento, mas um conjunto de elementos. É o olhar correto diante de determinadas experiências. Isso faz com que a gente cresça, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é um dos pilares, mas a oração também é. Mas o testemunho de irmãos também é. O estar disposto, um discipulado, também é. Percebe? Então, assim, é um conjunto de coisas. Muitas vezes a gente reduz, e isso não é dizer que a palavra de Deus não seja poderosa, a palavra afirma isso, né? E a gente desfruta disso. Mas muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu estou tranquilo, porque eu leio minha Bíblia todo dia. Tá, mas e a comunhão com os irmãos? E o aconselhamento? Porque isso também é bíblico. Frequentar a igreja, né? Então, são ações que a gente deve ter em função disso. Percebe como mexe com a gente essa questão do despojar? Despojar, gente, não é um conceito teórico, é um conceito prático. É você modificar suas atitudes a partir daquilo que você entende, daquilo que você enxerga. No dia a dia. No dia a dia. É na segunda, é na terça. A todo momento a gente está trabalhando com isso. E aí, eu peguei um exemplo, poderia ter pego outra palavra, mas da maledicência, porque eu acho que esse seja um dos pecados mais socialmente aceitáveis. A gente fala mal dos outros, as pessoas não... É engraçado isso, né? As pessoas não te condenam por isso, e deveriam condenar, né? Nós deveríamos condenar. Mas não é assim que acaba acontecendo. Alguém pode, por favor, abrir em Êxodo 20:16? Quem pode abrir? Aqui na frente, Nelson, obrigado. Provérbios 11:13. Aqui, obrigado. Tiago 4:11. Alguém pode abrir? Tiago 4:11. Aqui, obrigado, Marilu. Então vamos lá. Êxodo 20:16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Simples, né? Objetivo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo.
Tem alguma dúvida em relação a isso? Dá margem para interpretações, procurar no grego, não tem. A palavra é clara. Né? Provérbios 11:13. Quando muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Guardar o segredo, né? Não ser que nem aquele pastor que tem problema com fofoca, não é? Se alguém vem para você e traz algum problema, guarda com você, guarda o segredo, né? Eu não sei se vocês já participaram de alguma reunião de oração que a pessoa fala assim, precisamos orar por fulano, e aí detona o fulano, né? Tenha sabedoria em lidar com as informações, né? É muito importante quando você recebe alguma informação nesse sentido, de você inclusive consultar a pessoa. Falar, olha, eu acho que essa questão pode ser resolvida melhor por tal pessoa. Posso dividir com ela? Posso pedir para a pessoa orar? Né? Porque quando alguém te conta alguma coisa, ela está confiando de que você vai ser santo em relação àquela informação. Né? Então, é importante que a gente tenha sabedoria com isso. Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. É muito objetivo e a Bíblia está cheio de alerta em relação ao que a gente diz. Né? Então, o que eu faço? Na medida em que eu vejo que eu tenho que tratar a maledicência, o primeiro passo é eu me encharcar dos princípios bíblicos, para que eu mude a minha visão. E aqui poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu preciso tratar a hipocrisia. Pega a Bíblia, estuda sobre hipocrisia. Converse com pessoas que podem te ajudar no entendimento do que significa hipocrisia. Pergunte para quem é próximo de você, eu tenho tido algum comportamento com a intenção ou com que o resultado é tentar mostrar algo que eu não sou? Pergunta para sua esposa, pergunta para seus filhos. Porque eu preciso ganhar a visão. E muitas vezes, gente, isso é verdade, às vezes você não enxerga. Às vezes você não enxerga que você está cometendo um erro. Quando Jó fazia algumas ofertas, ele falava, pode ser que meus filhos tenham feito isso, pode ser que tal coisa. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E muitas vezes a gente pode ajudar a pessoa a enxergar determinados comportamentos que ela não necessariamente esteja enxergando. Então, o primeiro passo é calibrar a visão, ganhar entendimento a respeito daquilo que precisa ser tratado. O segundo passo é tratar a intenção. Lembra do método VIA, né? Visão, intenção e ajustes ou ação. Olha só se não faz sentido isso, né? Eu estou com problema de maledicência. Então eu fui estudar alguns princípios bíblicos. Poderiam ter outros, muitos mais. Mas eu fui estudar o princípio. Olha como é que eu posso tratar a minha intenção. Por que eu tenho falado mal de ciclano? Né? Primeiro, eu tenho alguma mágoa em relação a algo que eu possa ter imaginado que ele me fez? Percebe? É você começar a meditar em relação às suas intenções do porquê você cometeu aquele ato. Um outro exemplo. Eu tenho inveja em relação ao que ele tem ou em relação ao que ele é? Porque percebe, se for o primeiro, eu vou tratar de uma determinada maneira. Se for o segundo, eu vou tratar de outra maneira. Terceiro, eu enxergo ele como um competidor, por isso procuro diminuí-lo para que eu ganhe projeção? Então, qual que é a ideia? Na medida em que eu entendo que um determinado aspecto da minha vida precisa ser tratado e eu preciso me despojar dele, eu consigo, através desse pequeno estudo, ganhar uma visão melhor a respeito do assunto, examinar as minhas intenções, para quê? Para que eu possa, na sequência, agir. Então, quais são os ajustes necessários? Vou me acertar com o ciclano em relação à mágoa. Eu tenho mágoa com ele? É isso? Eu descobri que é isso? Tá, eu vou lá e vou acertar com ele. Não é teoria, gente, é prática.
É isso que vai, de fato, fazer com que seu coração, a cada dia, possa ser transformado pelo Espírito. Né? Eu vou mudar meu comportamento em relação a falar. Confesse seu pecado. Ah, mas todo mundo faz, mas é pecado. Confesse. Pede ajuda para Deus. Senhor, eu tenho muito problema com esse, no caso aqui, maledicência. Me ajude a estar sensível para os momentos em que eu estou falando mal de alguém, ainda que seja verdade. Se não contar com a graça, gente, se não contar com a misericórdia de Deus, não é o teu esforço que vai fazer isso. E eu não sei quantos de vocês já passaram pela experiência de pedir paciência para Deus. Já pediram? O que acontece? É um caos, não é? Senhor, me dá paciência. Tudo de errado vai acontecer a partir daquele momento para você poder treinar a sua paciência, não é? Então, é ter consciência das coisas, né? Ter consciência dos nossos atos. Maledicência, procurar as pessoas com quem eu falei mal de ciclano, que é a primeira vez que aparece com letra maiúscula, e me acertar com eles. Se eu falei mal de fulano, ou de ciclano no caso aqui, né? Eu tenho que ir com as pessoas e falar assim, olha, eu preciso me acertar com você porque eu falei mal de fulano e de ciclano e isso não é correto. E aí entra naquele campo em que Deus pede coisas para nós que, do nosso ponto de vista, a gente fala assim, não, mas eu tenho uma solução melhor. Se não falar nada, as pessoas vão esquecer. Não é? E aí entra a decisão. Você vai ou não seguir aquilo que Deus fala? E passar por essas experiências é que faz o crescimento espiritual acontecer. É quando você tem fé o suficiente de saber que se você for se acertar com as pessoas, você pode até arrumar um rolo com a pessoa que você falou mal ou com as pessoas que estão aqui. Mas você está em sintonia com quem? Com Deus. E ter fé de que se isso está na palavra de Deus, eu vou fazer. Não porque eu acho que é uma boa, mas porque eu tenho fé. Eu tenho fé naquilo que Deus fala. Né? Bom, oi. Ah, boa, obrigado. Você passa, por favor. Tá bom, gente? Então, assim, via visão, intenção e ajustes. Eu tenho algo para ser tratado. Eu vou aumentar o meu conhecimento em relação a um determinado conceito, aquilo que Deus fala a respeito. A intenção, eu vou examinar o meu coração e entender quais são as razões pelas quais eu cometo aquele ato, né? E, por último, a ação. Quando o Tiago fala a respeito da fé, que ele fala que a gente não seja como ouvinte negligente, mas seja praticante, é disso que ele está falando. Ganhei um entendimento, percebi que eu estava errando, qual que é a minha ação a partir daí? Não é simplesmente, tá bom, tenho conhecimento e para por aí. Não, tem ação para ser feita. Né? E aí a gente entra na questão do desejai como recém-nascidos. Quando eu olhei à primeira vista esse trecho da Bíblia, minha ênfase foi toda no leite. Né? Desejar ardentemente, meio que passei batido, o leite espiritual. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode aprender em relação a esse trecho que não estão necessariamente ligados ao leite. Olha só, é possível trabalhar o nosso desejo? Se a Bíblia está colocando um verbo no imperativo do desejai, significa que sim. Né? Porque a gente às vezes acha que o desejo é algo que surge de maneira natural. O desejo, né, aquilo que eu quero, surgiu do nada. Não, muitas vezes surgiu do nosso olhar, mas é possível trabalhar o desejo. E olha como que ele qualifica. Né? Aqui tem 3 versões da Bíblia, não sei qual é a versão que tem aí com você. Mas tem versões que falam ardentemente, afetuosamente, intensamente. Então não é um desejar qualquer, é um desejar qualificado. E tem acordo quando o recém-nascido quer leite? Não tem. Não tem, você pode sacudir, você pode fazer o que você quiser. Se você não der leite, ele não para. Né? Então, deixa eu só ver aqui.
Bom, olha só o que o leite produz no cérebro do recém-nascido. Segundo a enciclopédia sobre o desenvolvimento da primeira infância, o desejo e a busca pelo leite materno estão ligadas à ativação de áreas cerebrais relacionadas à sobrevivência, recompensa e vínculo afetivo. Não é assim, é óbvio que é uma analogia a questão do leite, mas quando você olha para aquilo que é fisiologicamente definido, parece fazer mais sentido ainda, né? O recém-nascido possui reflexos como Halting reflex, reflexo de busca, e o Sucking reflex, reflexo de sucção, que são coordenados por estruturas subcorticais do cérebro. A amamentação ativa o sistema límbico, responsável por emoções e vínculos, e estimula a liberação de ocitocina, tanto na mãe quanto no bebê, promovendo segurança e apego. Pega essa imagem e coloca ela, transfere ela para o teu relacionamento com Deus. Não faz sentido isso? Desejar o leite da forma como a Bíblia está trazendo para nós? Olha só que legal também, ó. Quando a gente fala a respeito do leite, tem pelo menos 4 metáforas que é usada em relação ao leite, né? 2 estão no Antigo Testamento e eles estão relacionados à abundância, que não me parece ser o contexto do trecho que a gente está lendo, né? E 2 são usadas para alimento para inexperientes, que também não me parece ser o contexto desse texto. Ele não está dizendo aqui que as pessoas que estão nessa condição são inexperientes. O que me leva a acreditar que o foco não está tanto no leite como está no desejar. Desejar como recém-nascidos o leite espiritual. Então, a ênfase nesse trecho me parece estar mais sobre o desejar do que propriamente no leite, né? E aí não é um qualquer desejar, é um desejar como um recém-nascido. Faz sentido isso, não? Né? Agora, obviamente, né, a gente vai falar a respeito do leite, né? O que é o leite espiritual? O leite espiritual aqui não é só a palavra de Deus, mas é todo o contexto que envolve o relacionamento com Deus. Então, é a palavra de Deus? Obviamente que é, mas também é o relacionamento com os irmãos, os conselhos e tantas outras questões que são utilizadas para que a gente se alimente de tal forma que o crescimento espiritual aconteça, né? Esse que eu acho que é o ponto-chave aqui do texto que a gente leu. E na sequência ele fala, né? Se é que já tendes experimentado que o Senhor é bom. E aí, isso está muito ligado à própria obra da salvação. O que traz para nós essa certeza de que aquele leite que ele está falando e que a salvação da vossa alma não é algo ligado a livrar do inferno. Ele já está falando e partindo do pressuposto de que você já é um convertido. Vamos abrir lá em 1 Pedro? Ó, o trecho diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, é bondoso. Como que está a versão de vocês? Está na qualificação aqui do desejar. É 1 Pedro 2, versículo 1, desculpa. 1 Pedro 2, versículo 1. Coração, que é o centro das decisões. Do original. Ou seja, eu decido, né, o desejar. Também é do coração. Então, muito bom. Obrigado, Jorge. Então, e aí ele fala na sequência, né? Se é
se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como é que está na versão de vocês o versículo 3? Agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, uma experiência vivida, né? É isso aí. Então, a experiência da conversão, do livrar do inferno, ela já é pressuposto para essa condição que está sendo colocada aqui. Tá certo? Continuando o texto, ele vai falar o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, uma das coisas também que ele fala aqui, que é muito interessante, é que ele coloca a cada um de nós com a mesma essência de Cristo. Porque ele fala da pedra que vive e depois ele fala a respeito de nós mesmos, que nós também somos pedras que vivem, né? Vamos abrir em Hebreus 13, de 15 a 16. Hebreus 13, de 15 a 16. Se alguém achou, por favor, pode ler. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando ele fala aqui a respeito de sacrifícios espirituais, que fala a respeito do sacerdócio, é sobre isso que ele está falando, né? Que isso é uma coisa natural. Uma vez que nós temos a mesma essência de Cristo, nós também teremos a questão do sacerdócio e dos sacrifícios espirituais, e que são agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, né, toda a nossa vida, quando a gente fala a respeito do desenvolvimento da fé, da santificação, a gente tem que estar consciente de que isso não será uma tarefa fácil, né? Por isso que a gente tem que cingir o nosso entendimento na busca pelo conhecimento, que é o conhecimento que vem de Deus. Tá certo? Ok, pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo? Então tá bom, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa mensagem. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. Obrigado também, Senhor, pela tua misericórdia e graça na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos traga em segurança depois à noite para o culto e que possamos, Senhor, de fato estar comprometido com aquilo que é a tua verdade, Pai. Ajuda-nos a entender de maneira prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.